este vídeo é para falar como é que eu lidei com a ansiedade que eu sentia e como é que hoje, e já não sinto ansiedade em relação, posso é ficar nervosa em relação a alguma coisa, mas não sofro de ansiedade em relação a nada. E então, a primeira forma que eu tive de lidar com seja o que for, foi eu dizer-me a mim mesma que eu precisava de fazer algo. Então vou dar um exemplo. Houve uma altura em que eu queria ir para um ginásio específico, só que aquele ginásio para mim era um bocadinho intimidativo, porque era aqueles ginásios tipo old school, mais assim a vibe antiga. E as pessoas que estavam lá eram tipo daqueles bodybuilders, assim, sérios, e tinham poucas mulheres naquele ginásio. Não era um ginásio de comum, pronto, era um ginásio tipo vintage, digamos assim. Mas eu gostei muito do ginásio e da energia do ginásio. Então, a primeira vez que eu fui foi com uma pessoa, depois da segunda vez eu queria ir sozinha. E ir sozinha para um lugar novo e principalmente assim intimidativo, causava-me ansiedade. Sempre que eu pensava em lá ir, eu ficava com aquela sensação de ansiedade, com aquele nervosismo. Então, houve um dia que eu fui até a cidade, passei pela porta e não entrei. Houve outro dia que eu fui, subi, falei com a pessoa na recepção, deu uma informação, ficou por aí. Até que houve um outro dia em que eu encontrei com uma pessoa que tinha ido, a pessoa que foi comigo lá da primeira vez, e eu lhe disse que eu estava a pensar em lá ir, mas que eu estava um bocadinho nervosa, e essa pessoa então foi comigo. E então entramos, demos uma volta, treinámos um bocadinho, estive a treinar um bocadinho, acho que eu não, já não me lembro se eu treinei nesse dia. Mas pronto, acho que eu me inscrevi nesse dia e isso deixou-me mais à vontade então para depois voltar lá sozinha. Mas mesmo assim, quando foi para voltar sozinha, voltei a sentir outra vez um pouco de ansiedade, mas eu assumi aquela personalidade e aquela postura de confiante e então é como se eu tivesse, não é como, eu tive essa conversa comigo mesma, mas foi uma conversa que não houve palavras, foi só aquela de vamos, tu consegues, vamos embora, mas sem a palavra, só a ação e a energia e ir. E depois, pronto, a subir a escada, assim confiante, como se eu soubesse o que eu estava a fazer, pronto, entrei e comecei a treinar exatamente aquilo que eu tinha treinado com aquela pessoa. Depois é que eu lembrei, vi o dono do ginásio e perguntei-lhe acerca dos exercícios e ele depois fez-me um plano. E depois dele-me fazer um plano, eu aí senti-me então muito mais à vontade, porque depois eu chegava ao ginásio todos os dias e eu sabia exatamente o que ia fazer. Eu chegava com aquela confiança de eu estou aqui porque pertenço aqui e porque eu sei o que estou aqui a fazer. E então ia confiante de máquina em máquina, mas gente, sem nunca fazer contacto visual com ninguém, a maioria das vezes com a cara no chão, cara trancada e prontos. Mas mesmo assim, pronto, estava feito. Foi só, quebrei aquela barreira e foi aí que eu comecei a sentir-me mais confiante, foi aí que eu consegui, a partir desse princípio, comecei a utilizar isso para tudo o resto, ok? Como eu consegui fazer isso, consegui ultrapassar isso, depois eu apliquei isso em tudo o resto. Sempre que eu me sentia nervosa ou ansiosa em relação a alguma coisa, eu simplesmente fazia, ok? Então houve também um quote, que é tipo um ditado, que dizia se sentir medo, vá com medo mesmo. É um dos lemas também que eu comecei a aplicar, ok? Se eu sentir... E a ansiedade, para mim, está de certa forma associada ao medo. Então, para mim, para eu lidar com a ansiedade, o que já não acontece, hoje em dia nem sequer tenho que lidar com isso, porque não sinto, desapareceu. Se eu sentir agora o medo em relação a algo, eu faço mesmo com medo, por causa desse lema. Para mim, esse hoje é um lema de vida. A outra questão também que me ajudou foi um provérbio, acho que é assim que se diz, de budista, que diz que se nós estamos a sentir ansiedade é porque estamos a viver no futuro
se estamos com depressão é porque estamos a viver no passado e que nós nos sentimos em paz quando estamos no presente. Então a ansiedade também muitas vezes está associada à nossa mente já querer antecipar as coisas, já estar a imaginar as coisas antes de elas acontecerem. E então, a forma, depois de eu também ver esse provérbio, é que eu disse, sim, realmente faz sentido. Para que estar a antecipar e a sofrer por causa de algo que ainda nem aconteceu? E a partir daí faço também por estar a viver as coisas no momento, e quando chegar realmente à altura de fazer algo que me deixa nervosa, hoje em dia não lhe chamo de ansiedade e não lhe chamo medo, que me cause nervosismo, por ser algo novo, eu lido com aquilo naquele momento e ultrapasso, porque depois tenho aquele lema de se sentir, neste caso, o nervosismo, vou com o nervosismo mesmo. Então, e isso são só uns segundos, ok? Então, para resumir esta conversa, se vocês sentirem ansiedade em relação a algo, tentem identificar o porquê que estão a sentir a ansiedade. Neste caso, vamos trocar a palavra ansiedade por medo. Porquê que estão a sentir esse medo? O que é que qual é o filme que estão a fazer na cabeça? E dizer, ok, chega, vou lidar com isso quando chegar à altura. E quando chegar à altura, usem o lema de vou fazer com medo mesmo, vou fazer com ansiedade mesmo, e depois vão perceber que depois de fazerem aquilo, que não havia motivos para pensar nisso tudo. Não havia... Outra das coisas também, uma outra forma também que eu vejo essa questão do medo e do receio, é que quando nós não estamos habituados a fazer muitas coisas, ou algumas... neste caso, para mim, era ir a um lugar novo e experimentar algo novo. Eu não tinha esse hábito. Toda a minha vida foi sempre coisas muito repetitivas. Por exemplo, muito tempo só ir à escola e casa, ir à escola, casa, ou então quando arranjava um trabalho, era aquele trabalho. Então era sempre coisas seguras e sempre acompanhadas. Então fazer coisas assim completamente novas, ou principalmente sozinha, me deixava assim nesse estado. Então, o que me ajudou, como vocês viram na história que eu vos contei, que é verdade, que é uma coisa verídica, história verídica, não é uma história fictícia, houve uma pessoa que realmente foi comigo. Então no vosso caso também, se houver a hipótese de alguém vos acompanhar, seja no que for, que sentirem essa ansiedade, façam isso, mas depois há que chegar a uma altura em que têm que fazer as coisas sozinhos, ok? Porque eu, a partir daí, eu comecei a ir a vários ginásios novos sozinha. E utilizei a mesma técnica. Confiança, olá, tudo bem, gostaria de conhecer o ginásio, mostram-me o ginásio, nos outros dias eu já sei o que é que eu vou fazer, direto às máquinas, prontos. Depois, com o passar do tempo, já começava a sentir vontade, as pessoas vinham falar comigo, eu conhecia as pessoas, e então, é isso, gente. Não sofram por antecedência, porque, como diz aquele ditado que eu vou colocar aqui, a ansiedade é porque nós estamos a sofrer por uma coisa que nem aconteceu, ok? Já estamos a viver no futuro. Vamos viver no presente, fazer o que temos a fazer no presente, planear, sim, o futuro, planear, mas não viver nele, apenas planear, e depois, prontos, é só isso. Foi assim que eu lidei. Se vos servir, se vos ajudar, força. Se não, tentem mais técnicas, pesquisem mais vídeos, está bem? Estamos juntos, até à próxima.